Shabbat Shalom a todos. Vocês me ouvem bem? Hoje eu vou ler a palavra em Deuteronômio, do capítulo 14 a 16, e Salmo 44. Deuteronômio 14. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas, e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não tem casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne deles, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda e qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam. Mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Não, mas se o local for longe demais, vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegram-se ali, na presença do Senhor, do seu Deus. E nunca esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio 15. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas.
Vocês poderão exigir o pagamento dos estrangeiros, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, e ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para a necessidade de sua terra. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dê-lhe a liberdade. E quando o fizer, não mande embora de mãos vazias, dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele, conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro baixo de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e a sua família as comerão na presença do Senhor, do seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for mango, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, ao seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro, quanto o puro o comerão, como se come a carne da gazela ou do veado. Mas não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão como se fosse água. Queridos, travou aqui, não estou conseguindo passar para o próximo capítulo, né? Deixa eu ver, gentileza. Amém. Deuteronômio 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permita
que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Sacrifique-a apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma assembleia em honra do Senhor, ao seu Deus. Não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem, então, as festas das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa, dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês terá uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça e nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que constituírem em honra do Senhor, do seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o seu Deus. Salmos 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos o Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra e nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizestes objeto
da vergonha dos nossos vizinhos e zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um dos deuses estrangeiros, Deus não teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te. Não nos rejeite para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Amém. Amém, aleluia. Obrigada, Paty, querida. Gente, que tremenda a porção de hoje, e ela se alinha totalmente com o momento profético que a gente está vivendo hoje. Não sei se vocês perceberam, né, mas no capítulo 16, ele vai falar sobre a festa de Pêssar, que acontece exatamente nesse mês, que a gente vai entrar daqui a algumas horinhas, né, sempre ao pôr do sol, biblicamente falando, o dia começa quando o sol cai, aquele dia foi embora, né? O sol caiu, o dia passou e se inicia um novo dia. Então, sempre ao pôr do sol, na perspectiva bíblica, né, na orientação, calendário do Criador, inicia-se aqui um novo dia. Por isso que a gente está falando que daqui a algumas horas vai iniciar o dia 1º de Nissan, que é o mês onde a gente celebra a festa de Páscoa, né? E onde Deus está aí liberando algo tão poderoso sobre a terra nesse tempo, nessa estação, né? A mudança de estação que está acontecendo agora. E a nossa porção do maná super alinhada, né, gente? É muito tremendo. A gente vai falar aqui um pouco. Vocês viram que na nossa versão aqui, traz o mês de Aviv, e a gente está falando Nissan, né? Por que a gente fala Nissan, mas a gente leu ali Aviv? Vou explicar isso para vocês também, para trazer a clareza aí. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar com vocês. Então, olha só, Deuteronômio 14 vai trazer aqui a instrução sobre os dízimos, né? Então, vai explicar aqui sobre a questão dos dízimos no capítulo 15, vai trazer aqui a questão do cuidado, né, com os levitas, com os pobres necessitados, e o 16 ele vai tratar sobre as festas, as 3 festas principais. Então, o Senhor separa num capítulo inteiro de Deuteronômio para falar sobre as 3 festas principais e por que elas são assim tão importantes, né? O significado delas, não só como um memorial dos grandes feitos do Senhor, né? Feitos extraordinários, mas também o significado profético que cada uma delas tem, né? Então, fazer aqui uma recapitulação aqui das 3 festas, né, para a gente entender. A primeira festa é a festa de Páscoa, que em hebraico é Pessah, que significa passagem. Então, ele já começa o capítulo abordando e falando sobre Pessah, né, a importância dela. Então, aqui, Pessah comemora, né, a libertação do Egito, e a gente já trouxe isso aqui, que o Egito, ele tem um contexto também espiritual, né, ele lembra do tempo em que a gente estava numa escravidão do mundo, sobre um jugo,
né, de escravidão, e quando o Senhor ele nos liberta, ele nos tira dessa escravidão do mundo, né, do Egito, e nos liberta para que a gente viva a liberdade nele. Então, a Páscoa, a festa de Páscoa, ela traz aqui sobre Yeshua como nosso Cordeiro, né, ela aponta para Yeshua. Depois a gente tem a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, né? A festa de Shavuot, por que chama Shavuot? Porque em hebraico, Shavua é semana, e Shavuot é o plural de semana, então é semanas, né? Então, ali a partir de Pêssar, é contado 7 semanas, 50 dias, por isso que alguns falam Pentecostes, porque é 50 dias, ou semanas, 7 semanas, né? E a gente sabe que o número 7, ele tem uma simbologia de perfeição, né? Então, a partir de 7 semanas ali, o Senhor, ele entrega a instrução ao seu povo, ele entrega a Torá ao seu povo no Monte Sinai. E foi nesse mesmo portal, por isso que é importante a gente entender, né, os tempos e as estações de Deus, porque Deus não faz nada por acaso, queridos. Tudo é assim, é detalhadamente pensado, né? Então, quando ele derrama do Espírito Santo, ele derrama exatamente num portal, que quando o povo recebeu ali a Torá, né, depois ali da libertação do povo que estava no Egito, e ele liberta o povo de Israel, ele entrega a Torá 50 dias depois, 7 semanas depois, né? E lá, depois da ressurreição de Yeshua, o povo ali já tinha celebrado a festa de Pêssar, lembra, né? Que Yeshua, ele morre exatamente, ele é crucificado exatamente na Páscoa. Gente, isso é extraordinário, isso é algo tremendo a gente parar e analisar os detalhes. E Yeshua não foi crucificado em qualquer data, ele foi crucificado na Páscoa. Olha a representação, a tipificação, a perfeição, né, do cordeiro, quando a gente olha lá, né, o Senhor mandando o povo matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas... Yeshua morre na Páscoa, e 50 dias depois vem, né, o derramamento do Espírito Santo, trazendo ali, né, o poder de Deus sobre os seus discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo, e aí eles começam a falar em novas línguas. Gente, eu chego a me arrepiar, fico aleluiada aqui, porque é tremendo, é poderoso demais. Olha a importância dessas festas. Receba aqui. Tem um áudio aberto. Fechou. Entende como é poderoso a gente entender a importância dessas festas, e me diz o que a igreja está fazendo que não celebra as festas. E a gente vê que Deuteronômio aqui, ele vai trazer, né, todo esse capítulo aqui falando sobre as festas, e no final ele vai dizer: se alegrem com as suas famílias, a ordem é celebrar, né? Então, porque tem um significado de um memorial muito poderoso, um significado profético. E Sukkot, que é a terceira festa, né? Sukkah, em hebraico, é tenda. E Sukkot é tendas. Então, no hebraico é assim, queridos. A gente aqui é só colocar um Szinho, né? Tenda, tendas. No hebraico, não. Quando você vê ot ou im, você está vendo ali o plural deles, né? A forma como eles usam ali para identificar mais de um plural. Então, Sukkot, né? Quando a gente faz a halá, né? O que é o nosso pão que a gente come nas ceias, né? No Shabat. Então, quando é mais de uma, é halot, halot. E um só, halá. Então, quando você ouve Sukkot, você já sabe que é plural. Então, Sukkah é tenda, né? É uma tenda. E Sukkot, tendas. E essa festa, gente, essa festa é poderosa porque, né? Literalmente ali celebrava o povo ali habitando nas tendas ali,
no Egito. Mas isso, a gente tem um significado profético tremendo e poderoso, né? Que Yeshua, ele veio e ele habitou numa tenda de carne junto com os homens. A palavra fala que ele tabernaculou. Tabernáculo vem de tenda aqui, né? Ele tabernaculou entre nós. Então, aqui traz algo profético muito tremendo, porque também aponta para a volta dele, né? Que ele voltará e habitará conosco. Então, essas três festas são as três festas bíblicas principais. Não é à toa que tem um capítulo inteiro de Deuteronômio falando aqui sobre as festas. Agora, por que que a gente leu aqui Aviv, né? Ou Abib? E aqui esse termo que pode ser Aviv ou Abib, na tradução, né? Porque aqui no hebraico o mais correto não é Abib, é Aviv, Aviv, né? Porque a letra Bet em hebraico ela pode ser tanto B ou V, mas aí tem as regrinhas, tá? E nesse caso aqui, pela regra, o mais correto é você falar Aviv e não Abib, como tá na NVI, né? Então, esse termo Aviv, ele é o termo em hebraico para esse mês, tá? E significa o quê? Primavera. Primavera, né? Esse é o significado desse mês, ou brotos verdes, certo? É tempo de colheita, é tempo de renovação. É extremamente profético esse mês, queridos. É um mês de bênção, é um mês extraordinário, é um mês de liberação, é um mês tremendo, tremendo, tremendo. E o Senhor vai falar aqui: este para vós é o primeiro mês do ano. É o primeiro mês do ano. Quando que ele fala isso? Ele vai dizer em Êxodo 13, ele vai dizer em Êxodo 23, ele vai dizer em Êxodo 34, e ele vai dizer em Deuteronômio 16, 1, que é onde a gente leu aqui, tá? Em 4 referências bíblicas você vai ver o Senhor falando 4 vezes, falando que este para vós será o primeiro mês do ano. Vocês estão entendendo a importância do que nós estamos vivendo hoje, a liberação, o que está acontecendo na conferência também? Agora, me diz uma coisa, por que então o nome aqui foi mudado para Nissan, né? Por que é conhecido aqui também como Nissan? Não é que foi mudado, mas ele também é conhecido como mês de Nissan. Porque quando o povo de Israel foi para o exílio babilônico, né? Ali eles tinham um dialeto ali que acabou sendo incorporado, que acabou sendo adotado, né? Eles ficaram ali um período de 70 anos exilados. Então, ali, os nomes ali foram, alguns nomes ali foram incorporados no dialeto deles ali. E a questão dos meses teve essa mudança aí, né? Também foi, não é que mudou, mas também foi chamado desses outros termos que eram termos babilônicos, tá? Então, o mês de Nissan, ele vem desse período aí do exílio do povo de Israel na Babilônia, certo? Então, eles começaram ali também a chamar o mês de Aviv do mês de Nissan. Então, Nissan e Aviv é o mesmo mês, é a mesma coisa. Tá bom? Agora, tem algo aqui, queridos, muito, muito, muito importante que a gente precisa entender, porque o Senhor, ele estabelece como que a gente deve celebrar essas festas, né? E tem um ponto aqui específico, que é no versículo 17 do capítulo 16 de Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó: cada um dará conforme o que puder, de acordo com as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhe houver dado. Então, nessas festas, tá? Vou pegar um outro versículo aqui que vai ampliar um pouco o conceito aqui.
a partir do 16 ao 17, ele vai dizer aqui, ó, 3 vezes por ano, todos os homens deverão se apresentar diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, na festa dos pães sem fermentos, né, que é a festa de Pêssar, na festa das semanas, que é a festa de Shavuot, na festa das cabanas, que é a festa de Sukkot, tá? Na festa de Pêssar, quando lê aqui sem fermento, é porque logo após Pêssar tem a festa dos pães asmos, né, que é os pães aqui sem fermentos. Então, ela é uma festa que ela dura aí 8 dias, e nesses 8 dias acontece aí basicamente 3 celebrações, tá? Na festa de Pêssar. Num outro momento eu explico com mais tempo. E aí, o que fala nesse versículo aqui? Ele fala que a gente deve se apresentar diante dele nessas 3 festas, que a gente deve se alegrar, né, deve celebrar com as nossas famílias, mas ele também dá aqui uma recomendação, ele fala, olha, ninguém deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. E ele continua, cada um apresentará uma oferta, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Pega esse trechinho aqui final. Ninguém deverá se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Cada um apresentará uma oferta, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Aqui a gente vê, queridos, a importância de expressar gratidão a Deus por suas bênçãos. A oferta, ela reflete o seu reconhecimento das bênçãos que ele tem te dado, que ele tem colocado nas suas mãos. E a gente vê aqui que o Senhor estabelece isso nas celebrações, né? Que a gente não deve se apresentar diante dele de mãos vazias, porque a gente precisa reconhecer o que o Senhor tem nos dado, e ele fala como que a gente deve ofertar, conforme as bênçãos recebidas, conforme aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Então, reconhece que a questão de você ter o reconhecimento de como Deus está te abençoando e que você deve retribuir o Senhor com ofertas. Isso é bíblico. Acabamos de ler, né? Então, vai encorajar aqui você ter uma participação ativa no culto, na celebração. Não é só uma presença passiva, mas você tem uma participação ativa, né? Então, é extremamente importante a gente entender, queridos, né, que o Senhor, ele estabelece aqui a forma como a gente deve celebrar. E Yeshua, ele vai ensinar a importância de dar com alegria. Em 2 Coríntios 9:7, ele vai falar, né, sobre isso. Ele vai trazer isso aqui. Paulo vai trazer isso aqui para nós. De dar com alegria, né? Então, quando a gente vê essa forma aqui que o Senhor estabelece, como a gente deve adorar, como a gente deve estar diante dele, diante nas festas, na celebração, a gente vê aqui o princípio da gratidão, do reconhecimento que o Senhor, né, das bênçãos que ele tem liberado sobre nós, né? Então, aqui tem uma questão da proporcionalidade também. Por quê? Ele fala, cada um deve dar conforme o Senhor tem te entregado. Então, a oferta, ela deve ser proporcional às bênçãos que você tem recebido. Não é um valor fixo igual para todo mundo, né? Mas conforme o Senhor tem te abençoado, você vai ofertar. Por exemplo, tem pessoas que às vezes Deus tem abençoado muito, né? E a pessoa, ela às vezes oferta muito pouco. Isso não é proporcional. Se Deus tem te colocado como um príncipe, Deus tem aberto as portas para você, você deve ofertar como um tal. Por quê? Porque o Senhor diz assim na sua palavra, cada um deve ofertar conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Entende?
Então, isso é muito sério. A gente ter né, aqui a noção e retribuir o Senhor conforme Ele tem tem nos abençoado. Então, se o Senhor tem me abençoado grandemente, eu não posso chegar lá com uma oferta, né, que não corresponda àquilo que Ele está me dando. Porque a oferta que eu tenho que entregar para Ele tem que ser proporcional com aquilo que Ele está me dando. Isso é um ato, uma expressão de amor, de gratidão, de reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito, né, sobre a minha vida. E a gente vê nesse versículo aqui que tem dois aspectos, né, que ele traz a questão da individualidade, quando ele fala cada um, né, então cada um tem uma situação única, e é uma capacidade diferente de dar. E aqui a gente lembra da viúva, né? Porque a viúva ali, ela entregou tudo que ela tinha. Então, tu vê que está mais ligado, né, a questão ali da entrega total dela. Ali foi algo sacrificial que ela fez, né? Ali, ela colocou as moedinhas ali, mas aquilo ali era tudo que ela tinha. Então, cada um aqui tem uma situação única. Às vezes, aquilo ali, aquela moedinha da viúva ali, para uma pessoa que é abastada, aquilo ali foi muito pouco. Mas para ela, era tudo que ela tinha. E o nível de proporção ali dela foi altíssimo. Foi altíssimo. Então, a gente precisa entender isso. Cada um tem uma situação única. Agora, Deus vai ver o teu coração. Porque, às vezes, você tem recebido muito do Senhor, mas você tem ofertado pouquíssimo diante dele. Né? E quantas vezes tem pessoas que têm uma situação diferente, mas o coração dela ali é um coração generoso. E não se engane, não se engane. Aquele que tem um coração generoso, ele prospera. Dia ou mais chega o tempo em que o Senhor prospera. E a prosperidade não é só dinheiro, queridos. Prosperidade está ligada a várias coisas que Deus vai alinhando na tua vida. Uma graça que Ele vai te dando, a libertação. Às vezes você vai receber uma cura que você buscou, sabe, durante anos, com remédio, com médicos, nunca conseguiu. Mas quando você começa a ter um coração generoso, começa a se alinhar, a prosperidade começa a vir sobre a tua saúde, coisas que ninguém poderia fazer. O Senhor, Ele vai fazer. Isso é prosperidade. Então, são níveis que você vai recebendo do Senhor. A partir de um coração abundante, generoso, quando o Senhor começa a tirar aqui a tua mente escassa, quando você começa a reconhecer que Ele é o teu provedor, que Ele é aquele que te dá todas as coisas, e a oferta é um ato de reconhecimento tangível. Tangível, é a oportunidade que você tem, porque a gente olha, queridos, nada do que a gente tem aqui nesse mundo é nosso, tudo foi Ele que nos deu. A gente vem nu e a gente vai sair daqui sem levar nada. Então, tudo que a gente tem é algo que o Senhor nos deu para administrar. E quando a gente tem um momento de ofertar, é a chance, a oportunidade que você tem daquilo que você está gerindo. Porque nada é nosso, queridos. Nada é nosso, tudo é dele. Então você tem a oportunidade de aquilo que você está administrando, você, de uma forma tangível, colocar diante do Senhor e reconhecer, Senhor, tu tem me dado tanto. Aqui, ó. Eu estou aqui querendo expressar minha gratidão a ti por um ato de oferta. Queridos, a gente leu aqui na palavra que isso aqui é ordenança do Senhor. Então, as pessoas, quando falam, né? Quando falam em oferta, tem pessoas que tremem, né? Já assim, ai, meu Deus. Ai, quer o meu dinheiro. Não cai nessa, não. Não vai por essa, não. Mas ouve o que a palavra te instrui. Porque quando o diabo trabalha dessa forma na sua mente, né? Te aprisionando na escassez, que vai dizer, ó, se você entregar isso aqui, vai faltar, viu? Você vai ficar sem, vai faltar. Se você dizimar, vai faltar, hein? Isso é o diabo colocando a sua mente numa zona, num cativeiro de escassez, para que você não prospere. Porque quando o Senhor nos pede algo, Ele já tem uma colheita pronta. Quando Deus te pede uma semente, Ele já tem uma colheita inteirinha preparada sobre a tua vida. Então, obedeça, são princípios, são princípios. A gente vê aqui, né, que também há uma responsabilidade sobre esse versículo aqui,
dizendo que todos têm o dever de contribuir. O Senhor não está excluindo o pobre. O Senhor não está excluindo o necessitado. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. O Senhor fala, contribui conforme você tem recebido. Então, todos têm o direito, o dever, todos têm o dever de contribuir, independente da sua situação econômica. Porém, ela é proporcional. É proporcional. É forte, queridos, é forte. Para a gente finalizar, eu quero destacar um versículo extraordinário. Oh, glória, aleluia. Só mais um detalhe sobre essa questão da oferta, da celebração, de como chegar diante do Senhor. Aqui, queridos, entenda uma coisa. A nossa capacidade de dar ao Senhor, ela vai mudar com o tempo, permitindo ajustes nas nossas ofertas. Isso aqui é uma chave a gente entender. Isso aqui é uma chave. Eu já vi um testemunho de uma pessoa que ofertava pouco e falava, Senhor, eu quero que o meu dízimo seja X. E era assim, 8 vezes mais do que essa pessoa dizimava, né? E olha, Senhor, eu quero ofertar sim, né? E teve muitas vezes que eu entreguei dízimo profético, falando assim, ó, eu vou entregar esse valor aqui, porque é esse valor aqui, né, que eu quero estar dizimando. Eu quero receber nessa proporção aqui para estar dizimando nessa proporção aqui. Já fiz dízimos assim, profético, né? O Israel, meu marido, né, depois que a gente aprendeu sobre finanças, Deus destravou abundantemente. Ele até tem um curso sobre finanças que fala sobre isso, né? Mas entenda isso, a nossa capacidade de dar, de ofertar ao Senhor, ela vai mudar com o tempo à medida que você entender isso. Ou seja, vai permitir um ajuste nas nossas ofertas. Quando eu comecei a ofertar, né, não tinha entendimento, ofertava pouco. Quando o Senhor começou a mostrar, hoje eu tenho um mínimo que eu oferto. Hoje tem um mínimo, eu não oferto menos do que X diante do Senhor. E o Senhor tem multiplicado, queridos. Então, assim, isso é uma libertação, tá? Isso é uma libertação na mente. Saia da escassez. Repreenda o devorador, porque é ele que te mantém na escassez, certo? Então, só para finalizar aqui, como hoje é Shabat, né? Hoje a gente está aqui no manto, meu Deus do céu, aleluia. Só para finalizar aqui, eu quero finalizar com um versículo extraordinário, poderoso. Deuteronômio 14:2, ele vai dizer assim, ó, pois tu és um povo santo para o Senhor, o teu Deus. O Senhor te escolheu dentre os povos que há sobre a face da terra, para ser o seu tesouro pessoal. Amém? Você é tesouro pessoal do Senhor. É muito importante, queridos, a gente ouvir isso. Porque muitas vezes a gente não tem noção de, para Deus, como a gente é precioso. Né? O Senhor nos separa como seu tesouro pessoal. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Você é importantíssimo para Ele. Você é precioso para Ele. Você é amado demais, demais, demais. Você é tesouro do Senhor. Entenda isso, receba isso nessa manhã. Isso aqui para nós, queridos, ele afirma a escolha de Deus, né? A escolha soberana do Senhor, de um povo, né? E como o seu povo é especial para ele. Mas aqui, a gente não pode receber isso com um ar de superioridade, mas de responsabilidade. A gente precisa entender também a nossa responsabilidade de ser um povo separado, de ser o tesouro pessoal do Senhor. Porque a gente precisa transbordar isso para o mundo, a gente precisa ser luz, a gente precisa abraçar o nosso propósito de ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Reconhecer a nossa eleição no Pai, né? Nesta manhã. E isso aqui é muito importante porque a gente lê ali, né? O Senhor falando sobre essa eleição do povo de Israel.
Mas nós, queridos, a palavra do Senhor nos diz que nós fomos enxertados na oliveira, que é Israel. Então, nós literalmente somos parte desse povo. E é importante entender, como nós lemos, né, em Efésios, Yeshua, ele derrubou o muro da separação entre judeus e gentios. E ele criou literalmente um novo homem a partir dos dois. Então você pode ler aí depois Efésios 2, 11 e 22, não vou abrir agora porque já avançou aqui. Mas o Senhor aqui, Yeshua, ele estabelece um novo homem. E nós somos um só corpo, 1 Coríntios 12, 13, né, vai ensinar isso. Que nós somos um só corpo em Yeshua. Então, nós somos, sim, partes integrantes do povo de Deus. Nós somos, sim, o seu tesouro pessoal. Nós somos, sim, amados. Né? Os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas, zelando por nós. Né? O Senhor, ele transborda de amor sobre o seu povo. Que nessa manhã você possa entender isso e alegrar o seu coração, que o Senhor abra os olhos do seu coração para que você enxergue essa verdade tão extraordinária, tão maravilhosa, o quanto você é precioso para Ele. Amém? Deixa eu fazer uma fotinho. Gente, ontem eu não consegui mandar a reflexão no grupo, mas eu vou mandar hoje, tá bom? Vou fazer uma fotinha aqui para a gente finalizar. Glória a Deus. Esse aqui é o registro dos valentes, né? A maioria estava na conferência ontem, o povo não queria ir embora, gente. A unção estava tanto na igreja que o povo queria ficar. Era mais de 11 horas da noite, o povo lá na igreja, ninguém queria sair. Então, aqui no Maná, hoje, com fome, com sede, são os apaixonados pela presença, amém? Glória a Deus, nos vemos mais tarde, daqui a pouquinho, vai ser tremendo, poderoso, esteja junto com a gente. Amém? Se conecte ali conosco, porque hoje vai ser fortíssimo. Shabbat Shalom, queridos. Bom dia, até logo mais.